Comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, hoje nós falaremos a partir do verso 1 até o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Graças a Deus por essa palavra. Se você tem nos acompanhado há alguns domingos, nós temos falado sobre essa importante carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que eu acredito ser talvez a carta mais relevante do Novo Testamento para o momento presente, não é, que nós estamos passando. É uma carta que tem vários ensinamentos para nós, e a princípio nós estamos tratando aqui de um problema em que Paulo está tentando resolver da igreja de Corinto, que é um problema de divisão. É algo que é extremamente comum também no dia de hoje. Quantas igrejas você não conhece que se dividiu? Ou quantas igrejas que ainda hoje, mesmo que pertencentes ao mesmo ministério, à mesma denominação, estão rachadas entre si, têm diferenças de pensamentos, e isso faz com que a igreja se torne duas igrejas dentro de uma e até mais, não é? Aqui, na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, eles estão enfrentando um problema de divisão, mas não é uma divisão em duas, é uma divisão em quatro, né, em cinco. Eles estavam divididos em torno de personalidades, dos grandes homens que passaram pela igreja, ou que compunham o começo, né, a liderança da história do cristianismo, como Paulo, Apolo, Pedro, não é? E até Jesus, não é? Entra nessa história. E eles estavam se dividindo entre grupos, eles estavam buscando preferências, eles estavam se adaptando mais a um pregador, mais a um estilo de pregação do que a outro, mas isso não era apenas uma escolha pessoal, não é? Uma admiração pessoal. Isso era uma espécie de servidão. Quando eles diziam que pertenciam a Paulo, ou quando eles diziam que pertenciam a Apolo, ou qualquer outro líder, eles desprezavam totalmente os ensinamentos que os demais líderes da igreja traziam, e eles discutiam e debatiam de maneira acirrada até com os homens que diziam que eram de outro líder. Então, se eu era de Paulo e aparecia alguém e dizia, não, eu prefiro Pedro, essas pessoas tinham uma inimizade, e começavam uma inimizade, uma discussão, ciúmes, brigas e porfias, como Paulo vai bem tratar aqui. E desde o capítulo 1, ele vem dizendo que a igreja não pode estar dividida em torno de personalidades, porque a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo não está dividido. Um corpo que fica dividido, ele não sobrevive. Se você arrancar um órgão seu, um membro seu, não é? Isso vai causar uma ruptura, isso vai causar um sofrimento no seu corpo, você não sobrevive. Do mesmo modo, Cristo não está dividido. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo não está dividido. E esses
essa ideia de separação e de preferir mais um pregador do que o outro, é uma mentalidade pagã que os gregos muito bem conheciam, não é? Que eles se dividiam em torno dos filósofos que eles mais apreciavam, né? Os filósofos iam para as praças dizer suas teorias, seus pensamentos a respeito da vida, e quando eles ouviam aquilo, a retórica daqueles homens cativava a mente deles, e eles ficavam assim apaixonados e vidrados por aqueles homens, e eles decidiam ser daqueles homens. Eles queriam aceitar aquilo que eles estavam ensinando. E quando eles diziam, olha, eu pertenço ao fulano de tal, ao filósofo fulano, tudo aquilo que ele entendia como realidade, como filosofia de vida, como questão espiritual, material, eles adquiriam para si e falavam, não, eu também entendo dessa forma. E aí eles entraram na igreja com essa mentalidade e começaram a criar esse tipo de personalidade também dentro da igreja. E é um problema muito comum também hoje, talvez não esse de divisão entre personalidades, mas de trazer pensamentos mundanos para dentro da igreja e tentar adaptar isso ao contexto em que vive. A igreja sofre muito com isso, com essas adaptações muitas vezes mundanas que as pessoas trazem e acham que poderiam estar presentes no culto, quando são práticas pagãs, pecaminosas e que são abomináveis aos olhos de Deus e que não pertencem ao nosso culto, nem à realidade da igreja que Cristo estabeleceu. Então, Paulo está tentando ainda resolver esse problema no capítulo 3, e ele vai falar agora da imaturidade dos irmãos, não é? Ele vem falando sobre as divisões, ele vem falando sobre esses problemas, e os coríntios se achavam espirituais, eles se achavam uns crentes extremamente superiores, porque eles falavam línguas, porque eles tinham todos os dons na igreja, então eles se achavam muito espirituais por causa disso. E o que Paulo está fazendo aqui é construir um pensamento, para depois que ele construir toda a ideia, lá no finalzinho, que é aqui onde nós estamos, ele vai dizer, vocês não são espirituais como vocês acham que são, por causa de tudo aquilo que eu disse para trás, vocês são imaturos, na verdade, vocês são crentes carnais, porque dons não significa, não é nem sinônimo de salvação, muito menos de espiritualidade. Você observa na Bíblia que Judas fez todos os sinais que os outros apóstolos fizeram. Quando Jesus enviou os 70, Judas também estavam ali, e eles voltaram felizes, por quê? Porque os mortos ressuscitam, porque até os demônios nos submetem. Judas colocou a mão em um endemoniado e expulsou. Judas fez milagres com os 70. E isso não significa nada, porque depois ele foi entregar Jesus por dinheiro e foi se enforcar quando Satanás entrou no seu coração. Não é? No último dia, Jesus mesmo disse, em Mateus 24, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos isso, em teu nome curamos. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. O dom de vocês serviu para a própria condenação de vocês. Vocês não usaram isso para a minha glória. Vocês usaram isso para benefício próprio. E os coríntios estavam se sentindo espirituais por conta dos dons. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a espiritualidade não está relacionada a dons. Mas espiritualidade está relacionada à maturidade e à compreensão da palavra de Deus. E ele começa falando aqui no verso 3 que eles são tardios em aprender. O verso 1 e 2, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, não é? Paulo ficou cerca de 3 anos em Corinto, plantou a igreja, instituiu a igreja, colocou líderes ali, e permaneceu cerca de 3 anos ali, ensinando os irmãos. E ele percebeu o quanto aqueles irmãos eram tardios em aprender. Paulo diz, quando eu estive com vocês, eu não pude falar como espirituais. Vocês eram pessoas de difícil compreensão. Eu falava a palavra de Deus, eu ensinava, eu pregava, eu anunciava o evangelho, mas eu sempre tinha que voltar nas coisas mais básicas. Olha, não pode ter ciúme,
não pode ter inveja, não pode ficar de fofoquinha, não pode ficar dividido em torno de personalidades, isso é carnalidade, isso é coisa do mundo, vocês já deveriam ter rompido com isso. É como se Paulo estivesse dizendo, eu tenho tanta coisa para ensinar a vocês, mas eu não posso dar um passo adiante, porque vocês sempre estão voltando para os rudimentos. Coisa de crente novo, de gente nova, de pouco tempo de igreja, criança, isso é normal acontecer, mas isso não é normal permanecer em crentes maduros, grande tempo na fé, 30, 20 anos na igreja, com os mesmos problemas de quem está chegando agora. É o que Paulo está dizendo. Eu não vos pude tratar como espirituais, eu não pude elevar o meu ensino, eu não pude falar de coisas novas para vocês, porque vocês sempre estavam retrocedendo. Sabe aquela professora que está dando aula, e toda hora ela tem que interromper para chamar a atenção de alguém, e aí, de tanto ela interromper, de 1 hora de aula, 30 minutos foi só pedindo para as crianças ficarem em silêncio. Você não consegue ensinar tudo. E aí, na próxima aula, você tem que voltar na aula anterior, e assim você vai retardando o crescimento, você vai retardando o seu ensino. Você poderia estar 1 ano à frente, mas você é como se você estivesse no primeiro semestre. Porque você sempre precisa voltar àquela coisinha inicial. Olha, não pode ficar falando na aula quando eu estou explicando. Não é? Ou aquela turma que todo mundo tira 0 naquela matéria, o professor vai ensinar tudo de novo, um negócio de um semestre, de um bimestre inteiro. E isso vai atrasando o ensino, vai retardando o crescimento. O que você deveria ter aprendido no ano passado, você está aprendendo agora. Por quê? Por causa da imaturidade, por causa da infantilidade, por causa da mente que não consegue absorver o ensino. E isso também acontece no meio da igreja, é o que Paulo está falando. O progresso espiritual deles eram lentos, e eles recebem essa nomenclatura, vocês são carnais, ou seja, carnalidade aqui não é uma questão moral, tá? Pessoas pervertidas, não, é uma questão que representa a questão do período e da incapacidade deles de aprender, não é? Ele não está falando que os irmãos são devassos, ou que são carnais com relação a pecados, mas eles são crianças porque eles são tardios em aprender, é isso. O fato de eles ser carnais, Paulo logo fala, né? Como a crianças em Cristo, ou seja, vocês não conseguem absorver conteúdo de adulto, não é? Você lê um texto para uma pessoa adulta que tem uma compreensão melhor e lê o mesmo texto para uma criança. O adulto vai conseguir captar muito mais informação do que uma criança, isso é natural. Mas o contrário seria um pouco problemático, né? Quando uma criança consegue absorver muito mais informação e conteúdo do que um adulto, então isso significa que há um problema, que o adulto não está ali, retardou o seu processo de ensino. E o que Paulo está falando é justamente isso. Eu precisei tratar vocês como crianças, eu não saí dos rudimentos, eu não saí dos ensinos básicos. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, será que, se isso aconteceu com a igreja de Corinto, o que será que não pode estar acontecendo também no nosso coração, que já se acha maduro na fé, experiente? Não, eu tenho muitos anos de crente, nasci na igreja, estou aqui desde cedo, já vi de tudo. Mas como está o seu comportamento diante de problemas? Será que você ainda é dominado por ciúmes, por invejas, por discussões, por contendas, por fofocas? Então, você é um crente carnal ainda. Você é uma criança na igreja. Porque você precisa voltar ainda às coisas mais básicas, não é? As coisas mais simples.
E não é isso que muitas vezes acaba com a igreja, destrói a igreja? Quantas igrejas perderam, fecharam suas portas, se dividiram por causa de discussões, por causa de brigas, por causa de contendas, de departamentos, de pessoas, de líderes que tinham ciúmes uns dos outros, inveja uns dos outros, e que não conseguiam mais conviver junto, e dividiu a igreja e rompeu. Se você observar as histórias das rupturas de igreja que tem, 99% é isso, é discussões, é ciúmes, é inveja, é imaturidade. Líderes falando no púlpito, ensinando, e são imaturos, muitas vezes, são meninos na fé, como diz Paulo. E muitas vezes essa é a causa da igreja não avançar em conhecimento sobre Deus, é a igreja se estagnar na revelação de quem é o Senhor e da sua palavra, porque falta o básico, e os irmãos de Corinto não tinham o básico. Você vai compreender melhor aqui, o que é o básico, não é? Para nós prosseguirmos aqui, um dos homens que escreveram umas notas de rodapé na Bíblia, chamado Scofield, né? Essa Bíblia é muito popular, ficou muito popular, principalmente por causa da interpretação a respeito do Apocalipse. Essas Bíblias aí que tem nome, a Bíblia Shed, a Scofield e várias outras, essas Bíblias são comentadas, não é? E aí, essa ideia de crente carnal ficou popularizado por causa de uma interpretação da Bíblia de Scofield, e ele diz que existem dois tipos de crente, né? Existe o crente espiritual e o crente carnal. E aí ele diz que o crente carnal é aquele que, mesmo cristão, vive em pecado. Baseado nesse texto aqui. O que não está correto. Porque quando Paulo fala aqui de que eles são carnais, ele logo mesmo diz que vocês são crianças em Cristo. Ou seja, o fato de eles serem carnais aqui está relacionado à infantilidade deles, ao fato deles não ter crescido. Não é? Como eu mesmo disse, não é questões morais, porque a Bíblia mesmo diz que o crente, a pessoa que vive na prática do pecado, nunca conheceu a Deus, não serve ao Senhor, mesmo vindo na igreja, não é um convertido. Porque a principal marca do verdadeiro convertido é o abandono da vida pecaminosa que vivia. Então, não há a menor conexão entre um crente e uma vida constante pecaminosa. O que acontece aqui é que o que Paulo está falando é de uma questão de infantilidade, não é uma questão ética e nem moral. E Paulo evidencia essa não evolução dos irmãos, dizendo que até o presente momento não poderia apresentá-los outras verdades do Evangelho. Então Paulo plantou aquela igreja, ficou 2 anos lá, passou muitos anos, começou a dar problema, e Paulo fala: olha, até o presente momento, eu não posso ensinar vocês outras verdades, porque até agora, vocês não podem receber esse ensinamento, vocês ainda são carnais. A partir do verso 3 ou 4, Paulo fala qual é a razão dessa carnalidade, não é? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o mundo? Olha só, o mundo entrando dentro da igreja. As pessoas usam essa expressão para falar de outras coisas, não é? Que às vezes a gente tem na igreja. Olha lá o mundo entrando na igreja, olha tal música, olha isso. Mas Paulo está falando aqui, vocês têm ciúmes e têm porfias, contendas no meio de vocês. Não é assim que andais segundo o mundo? Se vocês têm ciúmes na igreja de vocês, e se vocês têm contendas, discussões, intrigas, vocês não estão andando segundo o mundo? Não é assim que o mundo faz? Não é assim que os homens lá fora fazem? Invejam uns aos outros, criam discussões, criam contendas, brigam, se separam, casos de polícia,
Não é assim que o mundo faz. E Paulo está dizendo: quando vocês têm ciúmes, quando vocês têm contendas, vocês não estão seguindo o mundo, vocês não estão vivendo conforme o mundo. É o mundo que é ciumento, é o mundo que é invejoso, é o mundo que é rancoroso, é o mundo que discute e faz contenda por tudo. Essas coisas deveriam ser sanadas no meio de vocês, porque vocês deveriam ter a mente de Cristo. Esse é o verdadeiro espiritual, aquele que segue as doutrinas do Senhor Jesus. E aí um segundo ponto: ciúmes e contendas são o primeiro ponto. O segundo é: quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quando vocês criam idolatrias em torno de personalidades, vocês não estão andando segundo os homens? Esses debates políticos, não é? Que dividiu famílias, deu discussões entre membros de família e grupos de WhatsApp, virou uma loucura, né? As pessoas resolvem aderir a um posicionamento político e aquilo, eles esquecem até da família. Falam: não, se você não concorda comigo, você está fora. As pessoas criaram idolatrias em torno de personalidades, mas isso é comum no mundo. O mundo é assim mesmo. E as pessoas se matam, brigam, quebram coisas por conta de política, de ideais políticos, de personalidades. Não, eu prefiro A, não, eu prefiro B. Não, eu vou votar no fulano, e se você não vai, você é meu inimigo. O mundo é normal fazer isso. Eles escolhem uma personalidade para adorar e desprezam todas as outras, e você se torna inimigo dele se você não concorda com ele. Mas assim é o mundo. A igreja não é assim, ou pelo menos não deveriam ser assim. As nossas diferenças não podem nos separar, porque embora nós tenhamos tanta diferença aqui, eu tenho certeza que nós temos muito mais coisas para nos unir do que para nos separar. Nós cremos num único Deus, nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos que o Senhor instituiu a igreja para nós adorarmos a Ele. Nós temos muito mais coisas que nós concordamos do que nos divide. Mas as pessoas se agarram a essas pequenas coisas, a essas personalidades, a pessoas, a dogmas, a doutrinas, que muitas vezes não são essenciais para a fé cristã, e se agarram em torno disso, e faz tempestades, e faz guerras, brigas, discussões. Essa é a razão de por que vocês não são espirituais. Não importa os dons, não importa as línguas, não importa nada disso. Vocês estão separados, vocês estão divididos, vocês não são espirituais. É o que Paulo está dizendo. Formar grupos em torno de personalidades configura infantilidade. Vocês são crianças, vocês não amadureceram ainda. E aqui, para ficar mais evidente agora, de quem é Paulo, de quem são os líderes, não é? Paulo começa agora uma sucessão de analogias, e cada analogia que ele fala, em vez de exaltar a si mesmo, ele vai humilhando a sua própria personalidade, e mostrando que os coríntios não deveriam idolatrá-lo, mas eles deveriam compreender que os homens que foram levantados ali são servos de Deus. Ele começa aqui no verso 5, quem é Apolo e quem é Paulo? A expressão grega não diz quem é, mas diz o que é. Paulo e Apolo, Paulo fala como se ele fosse uma coisa, ele nem se coloca como pessoa, como alguém importante. É como se ele dissesse, o que é Paulo e o que é Apolo? E aí ele faz a sua primeira analogia,
que está relacionado à servidão. Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra servo aqui vem de uma expressão grega, diáconos, que significa escravo. Servo é escravo. O que Paulo está dizendo aqui é: nós não somos dignos de sermos exaltados ou louvados, porque nós somos escravos. Nós somos servos por meio de quem vocês creram. Nós fomos os instrumentos que levaram vocês à fé. Mas isso não é digno de honra, porque nós somos servos. Não foi eu e nem Apolo que levou vocês a Cristo. Isso foi conforme o Senhor concedeu a cada um. O Senhor concedeu a cada um de vocês o dom da fé para crer em Jesus Cristo. Talvez você se converteu por meio da pregação de um pastor, né? A salvação é por meio da pregação do Evangelho, e você às vezes cria uma admiração em torno daquele homem, e talvez uma admiração até pecaminosa, né? Você admirá-lo não é o problema, às vezes é quando isso gera uma idolatria. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: vocês não podem criar essa idolatria em torno de mim, porque eu anunciei o Evangelho a vocês e vocês creram, tudo bem, mas quem levou vocês a crer foi o Senhor. Ele que colocou no coração de vocês o dom da fé. Eu sou apenas um ministro, eu não consigo convencer vocês dos seus pecados. Quem fez isso foi o Senhor, não é? Conforme o Senhor concedeu a cada um. Então o Senhor concedeu a cada um o dom da fé, para que eles pudessem crer na mensagem que Paulo estava anunciando. Você observa como Paulo tira toda a adoração de cima dele e coloca na pessoa de Deus. E agora ele usa a analogia da lavoura. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, eu fui aí, eu coloquei a igreja, eu iniciei. Os primeiros irmãos se converteu por meio da minha pregação. Eu plantei aí essa igreja. Depois veio Apolo e regou, não é? E continuou a igreja e deu seguimento ao trabalho. Mas nem eu e nem ele é alguma coisa. Quem dá o crescimento é Deus. Eu fui lá e coloquei a semente, Apolo foi e jogou um pouquinho de água, mas se Deus não desse o crescimento, se Deus não falasse: vou converter esses irmãos, vou converter esses homens a quem Paulo está anunciando o Evangelho, jamais a igreja de Corinto estaria ali, porque não foi Paulo nem Apolo, mas Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, importante não é você que faz grandes eventos na igreja. Importante não é você que acha que as coisas não vão acontecer se você não estiver lá. Muitas vezes isso acontece. Paulo está dizendo: olha, eu não sou alguma coisa. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo: eu que fundei igrejas no mundo todo, eu não sou ninguém. Esse homem aqui não é qualquer um, ele é o maior missionário da história. Ele plantou igrejas no mundo inteiro. Ele é um dos homens mais inteligentes da Escritura, extremamente sábio. Ele está dizendo: eu não sou nada, eu não fiz nada. Se você ler a biografia de Paulo, naufrágios, perseguições, açoites, já deram Paulo até como morto, e anunciando o Evangelho com sabedoria e canseira, quase morreu num naufrágio, e ele está dizendo: eu não fiz nada, comparado à obra de Deus, eu não fiz nada, comparado àquilo que Deus tem que fazer para convencer o homem, eu não fiz nada, eu apenas anunciei, eu apenas falei, quem convenceu é o Senhor. Eu não sou capaz de dar o crescimento, eu não sou capaz de encher a igreja, eu não sou capaz de trazer pessoas a Cristo.
o que eu sou capaz é de anunciar e nada mais. Eu sou capaz de falar as verdades do Evangelho. Agora, o que essa mensagem vai produzir no seu coração, somente Deus pode fazer. Os meus argumentos, a minha boa retórica, o meu conhecimento, jamais pode impactar o seu coração. A menos que você me idolatre por conta da minha personalidade. Mas conversão genuína, só o Espírito Santo. E aí ele fala: ora, o que planta e o que rega são um. Eu acho que aqui está o segredo de toda a igreja, para não ter contenda, nem briga, nem discussão, nem nada. O dia que a igreja, que a liderança, que os irmãos entender que aquele que planta, não é, o verso 8, se a igreja entender que aquele que planta e aquele que rega são uma única pessoa, as pessoas nunca mais vão discutir, vão ter inveja, vão ter ciúmes, vão ficar se sentindo para baixo, ou para cima, ou para qualquer coisa. Se você entender que você, com aquele seu trabalho, e o irmão com outro trabalho, que vocês são uma única pessoa, e vocês estão fazendo uma única coisa, a igreja vai assim, meu Deus, perigoso de Jesus levar só vocês assim, ó, para não contaminar mais, porque é uma das coisas mais difíceis de você compreender. As pessoas começam a fazer trabalhos na igreja, começam a se destacar, e logo começa as rivalidades. Elas não compreenderam que, independente do trabalho, elas são uma só coisa, é uma só uma coisa. E o que? E cada um receberá o que? O aplauso da igreja? Não, cada um vai receber o galardão. Por quê? Porque não é aqui. Se você trabalha para Deus, buscando benefícios aqui, você vai ser a pessoa mais triste. Porque não tem nada mais ingrato, muitas vezes, do que o trabalho na igreja. Mas se você está fazendo para o Senhor, um dia você vai receber o seu galardão, e vai ser de Deus, de alguém e de um ser que não esquece de nada, que os seus olhos estão sobre toda a terra, que vê tudo, que enxerga tudo, que sabe tudo. Isso é um galardão de verdade, isso é uma recompensa de verdade, porque você pode fazer coisas que eu não vou ver, ou você pode fazer coisas que eu vou ver e eu vou te gratificar por meio disso, mas eu sou um pecador também, e pode ser que eu te beneficie de uma maneira que você não mereça, talvez você mereça mais, mas eu acho que o que você merece é aquilo, e eu vou lá e te dou. Mas Deus é aquele que sabe galardoar de verdade. Ele é o verdadeiro juiz, Ele é aquele que vê tudo, Ele é aquele que contempla. Pode ser que você está fazendo as coisas, e eu ache tão bom, mas a intenção do seu coração não é boa, e Deus é aquele que vê até as intenções. Deus não está preocupado só com as ações, Ele está preocupado com a intenção que leva você a fazer aquilo. E graças a Deus, que o que nos está reservado vai vir do Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, guarda isso no seu coração. O que você faz, o que o outro faz, o que o outro faz, o que o outro faz, é tudo a mesma coisa. Vocês estão trabalhando, vocês estão no mesmo corpo, vocês estão todos iguais. Se um se destaca mais, se outro se destaca menos, vocês são um. Não importa. Não importa. O corpo não tem destaques isolados, embora nós tenhamos membros que apareçam e outros nem aparecem. Mas se ele parar, você não consegue, não é? Eu não consigo falar sem o pulmão, mas ele não está aparecendo aqui, mas ele é muito importante, não é? O pessoal de Covid aí sabe.
respiração, não consegue falar, não consegue nada, não consegue se comunicar. A pessoa precisa de um balão, como é que eu vou falar com um negócio daquele tamanho aqui atrás de mim? Ele está aparecendo? Não, mas ele é um, com a minha voz, com a minha garganta, com os meus olhos. Não é melhor nem pior que nenhum. Assim é você, assim é o seu trabalho. Se aparece ou não, você é um. Você é um comigo até, com o pastor, com todos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O dia que a igreja entender isso, a gente pode ter outros problemas, mas ciúme e contenda nunca mais, né? A gente vai ter outros problemas, mas esse não. Porque nós precisamos é disso, irmãos. Porque de Deus somos cooperadores. Você está cooperando para Deus, não é para os outros, não é para benefício dos outros. Você é um cooperador de Deus, você é um ajudante de Deus. Você quer honra maior que essa? Você é um ajudante de Deus. O que você está fazendo? Estou ajudando ao Senhor, sou cooperador do Senhor. E aí ele vai usar, né? Lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus sois vós. É uma outra analogia que nós vamos falar numa próxima ocasião, que a partir do verso 10 ele vai começar a falar dessa questão do edifício, que é mais uma analogia. Mas até aqui, o que nós vimos? Que o verdadeiro espiritual é aquele que não se divide em torno de personalidades, que não se entrega à fofoca, a picuinhas, a ciúmes, porque compreendeu que o trabalho que ele faz é para o Senhor e para o Senhor somente. Quando você vai ser um cristão maduro, ou quando eu vou entender que sou um cristão maduro, um cristão espiritual, quando eu entendo que o que eu faço para Deus e não para os homens. E toda a honra e toda a glória que eu vou receber um dia, não é aqui, mas é do próprio galardoador, que é o Senhor Deus. Amém? Guarde isso no seu coração, que você vai ser a pessoa mais grata e mais feliz em trabalhar na obra de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Nós já vamos passar a ceia do Senhor. Senhor Deus, obrigado, meu Pai.